E eles eram ainda, de alguma maneira, subjugados na sua própria nação. A verdade é que o reino de Jesus é totalmente diferente do que eles esperavam. E morrer fazia parte desse grande projeto. Essa morte foi calculada, planejada e prefigurada. Já Deus tinha feito isso, uma figura no passado, quando ele pediu a Abraão, seu filho. Ele pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. E aquilo ali era a figura do que Deus ia fazer com Jesus. Agora, Pilatos tinha até entregado o corpo de Jesus, porque havia um homem lá, chamava José, da região de Arimateia. E ele falou, me dá o corpo de Jesus, eu quero guardar o corpo dele. Porque quem ama não quer ficar longe e tem cuidado até nos últimos momentos. E ele amava Jesus. Ele colocou Jesus num lugar de rico. Só ricos eram enterrados em rocha. Pobre enterrado no chão. Mas essas sepulturas em rochas eram só para a classe mais alta. Jesus, no nascimento, nasceu num lugar bem simplesinho. Não é? Mas foi sepultado num lugar de rico. E ainda, eles tinham feito um cuidado de colocar guardas para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, depois falasse, ele ressuscitou, ao medo deles. Põe guarda em que ninguém vai. Mas, irmãos, o que vale uma guarda? O que vale um soldado quando o que nós estamos falando são forças divinas? O que faz um soldado com a arma na mão quando o anjo se apresenta entre ele? O que vale uma arma na mão quando o poder já não é humano mais? Eles estavam lá, no fim da semana, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver Jesus. O amor era forte, a saudade era intensa. Elas não entendiam muito bem também, mas elas sentiam no coração. Ele está morto, mas faz tanta falta. Eu quero ver ele morto, mas eu quero ver ele. Mesmo morto eu quero ver. E elas foram lá. Só que teve um terremoto. A presença do anjo fez um terremoto acontecer ali. A pedra ela é rolada e ela cai numa cavadura, num encaixe, que para rolar a pedra é difícil, mas rola. Mas depois que ela cai no encaixe, tirar é muito difícil, é muito pesado. Mas olha, eis que houver um grande terremoto. Sabe por que teve um terremoto? Porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra. Não tem pedra que fecha. Como que pode alguém... É muita loucura, né, irmãos? Eles querem colocar um guarda lá. Até Pilatos já estava bem convencido de que Jesus era um justo e não devia morrer. Mas por medo de perder o cargo, ele concordou com isso. Sentou-se tirou a pedra e sentou-se em cima dela. Quando chegaram as mulheres, elas olharam aquele varão, era um anjo. Aqui fala que ele parecia um relâmpago. Como será isso, né? Você viu o relâmpago quando ele cai no céu? É um brilho muito intenso. Elas devem ter visto um brilho muito forte. E os soldados, curiosamente, pelo que se vê aqui, parece que eles viram também. O vestido deste anjo era branco como a neve. E os guardas com medo dele, então eles têm que ter visto. Os guardas viram também. Não usaram espada, não usaram lança, ficaram quietos. Sabe por quê, irmãos?
diante da autoridade de Deus, não há autoridade alguma. Ninguém consegue se levantar diante da autoridade de Deus. Aquele varão estava lá. Dificilmente um anjo se deixa mostrar por uma pessoa natural. Mas aquele era uma época e um momento especial. O anúncio de uma obra maravilhosíssima. A grande vitória que Paulo fala assim. Depois vocês lêem lá. Eu não lembro onde está escrito agora de momento. Quando Paulo fala dos judeus desobedientes, ficaram sozinhos. Nós já éramos desobedientes mesmo, gentios. E ele fala assim, já que os judeus ficaram desobedientes, nós éramos desobedientes, Deus resolveu usar de misericórdia, tanto com eles quanto conosco. Olha que coisa boa. Ele fala, ó profundidade das riquezas, como são inescrutáveis os teus caminhos. Num trecho ele fala assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Inferno, onde está a sua vitória? Que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas o Senhor nos trouxe a graça. Tragada foi a morte na vitória. Aqui nós estamos vendo a morte sendo tragada, vencida, aniquilada na história dos crentes, daqueles que creem em Jesus. A morte acabava de ser vencida. Jesus entrou no reino da morte e saiu de lá, porque ele tem autoridade. Ele falou, ninguém toma a minha vida, eu dou a minha vida e torno a tomar ela de volta. Eu tenho autoridade para isso. E só deu a vida por causa de nós. Os guardas assustados e nem saíram do lugar, com medo. Está escrito assim, assombrados é com muito medo, e como mortos. Eles não tinham força nem de correr. Aquele anjo paralisou os soldados. Eles não tinham força de correr. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não conversou com os soldados, porque não veio para eles, mas veio para falar com duas mulheres. Aquele anjo esperava que as duas mulheres chegassem ali, porque sabe isso, Deus sempre vai esperar você chegar. Sempre. Ele esperava. Os anjos esperavam aquelas mulheres, falou com elas. Não tenha medo. Olha que ele estava esperando elas. Eu sei a quem vocês vieram buscar. É Jesus. Mas olha, ele foi crucificado, só que ele não está aqui mais. Ele já venceu a morte. Ele já venceu a morte. Irmãos, aqui nós temos que dar uma paradinha para entender o que é isso aqui. Porque não é só Jesus num corpo físico que ele ressuscitou, porque isso ele aconteceu mesmo. E é maravilhoso, porque ele mostrou que a palavra dele é verdadeira e que a ressurreição é real. A doutrina da ressurreição é real. Ele subiu aos céus e lá apresentou-se como nosso representante. Todo ser humano que crê em mim, eu trago o saldo da conta dele quitada. Quem crê em mim não tem que prestar conta mais. Eu já paguei a conta de todos que creem em mim. Ele foi testemunha. Mas, irmãos, numa certa parte, Paulo escreve assim. Ele começa explicando, falando sobre a ressurreição. Porque aqui nós vemos a ressurreição de Jesus. Agora vai chegar o tempo da sua ressurreição, da minha. É isso que é maravilhoso. Essa ressurreição aqui nos faz crer e saber que existe uma outra ressurreição para nós, para a igreja. Paulo escreve assim, semeia-se um corpo, semeia-se, sabe o que é? Sepulta-se um corpo animal e ressuscita um corpo espiritual. Sepulta-se, semeia-se um corpo em miséria e ignomínia, ele ressuscitado em glória. Porque